Olá, povo de Deus, domingo da Epifania do Senhor, 2 de janeiro de 2022. A nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 60, de 1 a 6, Efésios 3, 2 a 3a, 5, 6 e Mateus 2, de 1 a 12. Nós chamamos o autor do texto de hoje, da primeira leitura, de terceiro Isaías, mas na verdade se trata de um profeta anônimo, pós-exílio, que exerceu seu ministério em Jerusalém entre os retornados da Babilônia nos anos 537 a 520 a.C. Os capítulos 56 a 66 do livro de Isaías reúnem uma coletânea de textos com uma pluralidade de autores que os redigiram entre os séculos VI e V a.C. O contexto é o do regresso do exílio da Babilônia, marcado por imensos sofrimentos da população, numa situação de pauperização lastimável. Ainda assim, o profeta anuncia a superação de tudo, fazendo de Jerusalém um centro radiante de luz para o qual caminharão inúmeros povos, além do povo de Israel. Para isso, é preciso que todos assumam a missão de reconstrução do templo, ponto do encontro de todos com Deus, cantando glórias ao Senhor, ofertando ouro e queimando incensos. Efésios. A carta aos Efésios é mais um escrito do prisioneiro Paulo, preocupado com as comunidades da Ásia Menor. Paulo apresenta o projeto do Salvador como um desígnio de Deus, um mistério definido desde sempre, escondido durante séculos e revelado em Jesus e comunicado aos apóstolos. Paulo se considera um apóstolo, a quem também foi revelado tal mistério, que agora ele desvela para as comunidades da Ásia Menor. O que vemos na carta e no trecho de hoje é que o mistério consiste na salvação trazida por Jesus, não somente para os judeus, mas para todos os povos da terra. Os pagãos também são integrados no projeto de salvação, que ganha em Jesus a conotação de universal. Todos os povos verão a salvação que vem de Deus, pois Jesus revelou que todos fazem parte do seu projeto, acabando de vez com a ideologia de exclusividade do povo de Israel. Mateus 2, de 1 a 12. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. E eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide procurar e obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. E quando entraram na casa, viram o menino com Maria e sua mãe.
ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. A visita de 3 chefes de Estado ao estadista Jesus de Nazaré povoa a imaginação do povo que ao longo dos séculos coroou o episódio com muitas celebrações populares. Na verdade, não são 3 reis, mas sim 3 magos ou astrônomos que, interpretando os astros, puseram a seguir uma estrela que lhes indicava o nascimento de alguém muito importante que eles identificavam como rei de Israel. Herodes, sabendo disso, reuniu os sumos sacerdotes, mestres da lei, pois ele sabia que esse rei, buscado pelos magos, deveria ser o Messias esperado pelo povo judeu. Se tivéssemos somente os evangelhos de João, Marcos, não teríamos a referência a Belém. Mas para Mateus, Belém é muito importante, pois era a terra natal de Davi, e afirmar que Jesus nasceu aí é associá-lo aos anúncios proféticos que falavam que o Messias seria da descendência de Davi e que nasceria em Belém. Dizer como Marcos que naquele tempo veio Jesus de Nazaré e se fez batizar por João no Jordão era um obstáculo para um judeu aceitá-lo como Messias. Além de ajeitar o nascimento de Jesus em Belém, Mateus também faz aparecer uma estrela na sua narrativa. A interpretação desta referência como indicação histórica levou alguém a cálculos astronômicos complicados para concluir que no ano 6 a.C., uma conjunção de planetas explicaria o fenômeno luminoso da estrela refulgente mencionada por Mateus. Outros andaram à procura do cometa que por esta época devia ter sulcado os céus do Médio Oriente. Na realidade, não podemos entender essa referência como histórica, mas antes como catequese sobre Jesus. Segundo a crença popular, o nascimento de uma personalidade importante era mesmo acompanhado da aparição de uma nova estrela. Também a tradição judaica anunciava o Messias como a estrela que surge de Jacó. É com estes elementos que a imaginação de Mateus, posta ao serviço da catequese, vai criar a estrela. Mateus está, sobretudo, interessado em fornecer aos cristãos da sua comunidade argumentos seguros para rebater aqueles que negavam que Jesus era o Messias esperado. Além de Belém e da estrela, Mateus ainda se serve dos magos, que poderiam ser mágicos, feiticeiros, charlatães, sacerdotes persas ou astrólogos mesopotâmios. Porém, para Mateus, eles são representantes de povos estrangeiros, que reconhecem em Jesus o Rei de Israel. A festa da Epifania ganha esse sentido de manifestação do menino Deus a todas as nações, representadas pelos magos que entenderam bem o sinal da estrela. Pois quando se aproximavam de Herodes, a estrela sumia, e quando se distanciavam dele, a estrela voltava a indicar-lhes o caminho. Daí que na volta já entenderam que o caminho de Herodes não era o de Deus,
mas sim do genocida, que em seguida promoveria uma matança hedionda de meninos. Que aprendamos também na vida a nos distanciar dos Herodes de hoje e seguirmos o caminho da estrela que nos aponta o Salvador. Um beijo no seu coração.